Olá, seja muito bem-vindo no canal Viva com Sabedoria. É uma honra ter o prazer de sua audiência. Esta é a série A Verdade Presente. E antes que a gente dê sequência dessa série de estudos das Sagradas Escrituras, vamos falar com o Eterno em oração. Obrigado, bondoso Deus e Pai, que estás no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Louvado seja o teu nome pelo Filho do Homem, Jesus Cristo, que venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás e todos os seus anjos, e agora é nosso representante no Santo dos Santos para fazer expiação dos nossos pecados. É nele, por ele, que nós rogamos que nos conceda o Espírito Santo ao estudarmos a tua palavra, para que nos dê compreensão e entendimento do teu plano para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nosso eterno e compassivo Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Essa série, A Verdade Presente, baseada no 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Esse é o nosso texto-chave. E o versículo de ler é o versículo 12, que diz o seguinte: Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e que estejais firmes na verdade presente. Verdade presente. Esse é o tema dessa série. E no estudo de hoje, nós vamos analisar a verdade presente nessa sequência no contexto profético. Vamos ver a linha de tempo na sequência profética a respeito da verdade presente. Olhe com atenção e observe que em 2 de Pedro, no mesmo capítulo 1, é interessante, no versículo 21, dizendo o seguinte, 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Olhe com atenção de que aqui dentro do contexto de 2 de Pedro capítulo 1, a verdade presente está emoldurada dentro de um contexto profético. E as Sagradas Escrituras, elas de facto são inspiradas por Deus através do Espírito Santo. E dentro do contexto das Sagradas Escrituras, nós encontramos as profecias. E as profecias bíblicas, as profecias bíblicas, elas na verdade são a cronologia de tempo no escopo profético que redirecionam a perspectiva da vontade de Deus, de maneira que os que tiverem a viver naquela época saibam o que vai acontecer e como tudo vai acontecer. Então a profecia bíblica é, na verdade, a luz de Deus que ilumina o presente, ilumina o futuro, né? Então esse é um aspecto muito importante. Por esta razão é que entendemos, com base nesse texto, de que a verdade presente ela tem como pano do fundo a profecia bíblica. E é interessante que o livro de Provérbios chega a afirmar claramente de que um povo sem profecia se corrompe. Daí a pergunta interessante: por que que hoje muitas igrejas elas estão se corrompendo, se corrompendo? Por que que elas estão se corrompendo? Corrompendo, melhor dizendo aqui. É simples. É porque hoje nos púlpitos a parte que é essencialmente para a nossa época e que é substancial para dar aquela visão, aquela compreensão do que Cristo fez e o que está fazendo e como tudo vai terminar, já não é um alimento sólido que é apresentado nas igrejas, que a Bíblia aqui em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12, vai dizer que é a verdade presente. Por isso é que nós estamos a insistir muito nessa questão e nesse conteúdo, porque temos a certeza que, de acordo com as Sagradas Escrituras, todo o povo de Deus precisa voltar na verdade presente. Todo o povo de Deus precisa voltar a estudar a base que forma a verdade presente, a estrutura da verdade presente, que é Daniel e Apocalipse. E esses dois livros, como todas as Sagradas Escrituras, foram inspiradas por Deus. Imagine, inspiradas por Deus pelo poder do Espírito Santo. Por isso é que elas são assertivas em suas profecias. Agora, vamos degustar esses dois livros aqui de maneira muito interessante para que você fique dentro aqui do contexto todo.
Perceba que o livro de Daniel, no capítulo 7, Daniel capítulo 7, vai nos dizer o seguinte, Daniel capítulo 7. Você tem Ezequiel, depois de Ezequiel você tem o profeta Daniel. Daniel capítulo 7, o versículo 9, vai nos dizer o seguinte, Daniel 7, versículo 9, eu tenho aqui. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. O trono era de chamas de fogo, eu pulei, as rodas de fogo ardente, o versículo 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele, e assentou-se o juízo e abriram-se os livros. É interessante que dentro desses dois versículos nós percebemos o ancião de dias, percebemos os anjos e percebemos o tribunal supremo que se assentou e os livros estão sendo analisados. No versículo 13 diz o seguinte: continuei olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas visões, vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até a ele. Com que objetivo? Versículo 14. Foi-lhe dado o domínio, o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, tal que não será destruído. Então, nesse capítulo, nós percebemos o ancião de dias, os anjos, o tribunal supremo, o registro e o filho do homem que é trazido diante desse tribunal, dessa cena do tribunal. Porém, esse mesmo cenário é descrito em outra visão, em Daniel capítulo 8, no versículo 14, com as seguintes palavras. Observem, o versículo 14 diz assim: e ele disse-me, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. De um lado você tem o tribunal e os livros, o ancião de dia, os anjos e o filho do homem. Do outro lado, em Daniel capítulo 8, tu tens o santuário e tens a purificação do santuário. Ok? Tens a purificação. Note como é que é importante, como é que é interessante isso. Enquanto que em Daniel 7 a afirmativa é que é um tribunal, em Daniel capítulo 8 é o santuário. Ou seja, o santuário está numa sessão de julgamento. Onde é que entra o contexto da purificação do santuário? Note que tem livros. Em Daniel capítulo 7 diz que abriram-se os livros. Porém, em Daniel capítulo 8, versículo 14, diz que o santuário será purificado. Se no céu não há pecado, como que o santuário deve ser purificado? Simples assim. Os livros. Os livros que devem ser purificados. Os livros é que devem ser purificados. E dentro do contexto da Bíblia, nós encontramos essencialmente 3 livros. O livro da morte, o livro da vida e o livro memorial. No livro da morte é onde vai todos os pecados. No livro memorial é onde vai todas as boas obras. No livro da vida é onde vai todos aqueles que aceitam a verdade presente. Não é interessante? Isso é fantástico. Os livros que estão sendo purificados são os livros que contêm o registro de todos os pecados de todos aqueles que aceitaram a verdade presente, porque esses na primeira fase é que estão sendo julgados. Mas note que o mesmo Daniel capítulo 8 nos vai dizer em que momento da história começaria o tribunal e a purificação do santuário. Começaria o julgamento e a purificação do santuário, que são 2 eventos paralelos e estão interligados dentro desse contexto da verdade presente. Observe que no versículo 14 de Daniel 8 vai dizer que até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então, basicamente, Deus já apontou o tempo específico que o ancião iria se assentar, os anjos assistiriam ao julgamento e o serviriam nesse julgamento, o tribunal se assentaria com a ancião de dia e os anjos, e os livros se abririam, e o Filho do Homem chegaria até lá e para receber o poder e o domínio. E em Daniel capítulo 8 descreve que esse cenário também é um cenário dentro do contexto do santuário de purificação. E qual é o tempo? 2.300 tardes e manhãs. Então, a verdade presente, ela na verdade tem essa estrutura dinâmica que é essencialmente relacionada às Sagradas Escrituras, que é, dentro do escopo do tempo, Deus age na história. Deus agiu na história com a morte de Jesus na cruz do Calvário. E quando ele ressuscitou, Jesus subiu aos céus e entrou no santuário celestial para começar a intercessão como sumo sacerdote. Porém,
no final das 2300 tardes e manhãs, Jesus Cristo sai do lugar santo para o lugar santíssimo para começar com o processo de julgamento, Daniel 7, que envolve a expiação ou purificação do santuário, Daniel capítulo 8. Então vamos colocar aqui a questão da seguinte maneira. O que legitima a obra sumo sacerdotal de Jesus Cristo no santuário celestial é a morte dele na cruz. Estamos juntos? Maravilha. Dentro do escopo profético, nós entendemos, de acordo com Daniel, de que no final das 2300 tardes e manhãs, o ancião de dias se assentaria, o tribunal estaria aberto, os anjos em volta do tribunal, e se abririam os livros, e o Filho do Homem entraria, lugar santíssimo, para começar o processo de julgamento e envolvendo a purificação do santuário ou a expiação. Então, dentro dessa natureza aqui, dessa dinâmica, nós entendemos claramente o seguinte: é que a verdade presente envolve contexto profético e envolve uma cronologia profética e ela expande a verdade a respeito do sacrifício de Jesus na cruz, que legitima a obra dele no santuário celestial e que no final das 2300 tardes e manhãs ele entrou no lugar santíssimo para começar o processo de julgamento e de expiação dos pecados daqueles que aceitaram seu sacrifício na cruz do Calvário. Bem, em síntese, nós podemos concluir da seguinte maneira: é que, na verdade, a verdade presente é que Jesus Cristo agora, ele é nosso advogado, é nosso sumo sacerdote e ele é nosso advogado, é nosso sumo sacerdote e ele está a fazer expiação final dos nossos pecados contidos nos livros, porque nós aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Olha como é que é interessante. A profecia bíblica, ela na verdade, nos ajuda a compreender e a entender onde está o nosso Salvador e o que ele está a fazer agora por todos nós. Não é interessante? Por isso é que um povo sem profecia se corrompe. Então, quando nas igrejas já não se prega mais sobre profecia, a pergunta é simples. Essas igrejas sabem o que o Senhor deles, Jesus Cristo, está fazendo? Se lembra daquela história de Maria Madalena, quando foi ao túmulo e perguntou onde colocaram o meu Jesus? Maria Madalena, por não estudar as profecias de Daniel, capítulo 9, melhor dizer, que falava das 70 semanas em relação ao Messias que seria morto e ressuscitaria. Por não estudar isso, Maria perdeu de vista que a profecia já havia dito que ele iria ressuscitar. E muitos hoje, por não estudarem as profecias, não sabem onde está o seu Senhor e não sabem o que o seu Senhor está a fazer agora. Por isso é que nossa fé em Jesus Cristo, por não sabermos onde Ele está e o que Ele está a fazer, é uma fé desinteligente. É uma fé que não opera por amor e transforma a vida. É uma fé meramente intelectual. Não é uma fé que, na verdade, se apodera dos méritos de Jesus para viver uma vida na presença dele, cheio do poder do Espírito Santo. Não uma fé ativa e proativa, porque os olhos seguem a Jesus e não perdem de vista. E aqui vale fazer menção de que em Apocalipse capítulo 14, em relação aos 144 mil, diz que segue um cordeiro para onde quer que ele vá. E observe que o mesmo Apocalipse capítulo 11, o versículo 19, nos ajuda a vermos a relação que existe entre esses dois livros. E para culminar, para que o vídeo não seja assim bastante longo, Apocalipse capítulo 11, o versículo 19, nos diz o seguinte, versículo 19: E abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Note como é que Daniel e Apocalipse se cruzam. Em Daniel capítulo 7, nós temos o julgamento e o Filho do Homem. E em Daniel capítulo 8, nós temos a purificação do santuário, no final das 2300 tardes e manhãs. E em Apocalipse capítulo 11, nós temos: abriu-se o templo de Deus e foi visto a arca do concerto. Se eu comparar Daniel 8 e Apocalipse 11, a purificação do santuário é a obra do sumo sacerdote no lugar santíssimo, diante da arca, para fazer expiação final dos pecados. Logo, isso pressupõe de que o Cordeiro de Deus que venceu na cruz, agora
Ele é nosso advogado. E como nosso advogado diante do Tribunal Supremo, ele apresenta os méritos de sua justiça para reclamar que todos aqueles que aceitaram a sua morte na cruz, aceitaram seu sangue, recebam perdão e os seus pecados sejam cancelados e eliminados dos sagrados livros. Essa é a verdade presente. E essa obra, quando terminar, Jesus Cristo voltará. Ele receberá o reino, como diz o Apocalipse 7, versículo 14. Receberá o reino e ele virá para dar a todos aqueles que aceitaram seu sangue derramado na cruz. Essa é a verdade presente. E deixa-me finalizar mesmo aqui de maneira muito precisa. Agora, percebes por que Jesus Cristo, ele bate a porta e quer entrar? Porque muita gente já perdeu Jesus de vista. Muitos pastores, líderes de igreja, com cargos de decisão séria na igreja, já perderam de vista Jesus. Tudo por uma razão muito simples. Porque as profecias já não são parte da estrutura metodológica e da estrutura de trabalho deles. A profecia já não é a substância que sustenta o púlpito. Agora é a arrogância, o eu, os cargos, a prepotência. Já não é mais Jesus Cristo, porque perderam de vista. Já não é mais as profecias bíblicas, porque perderam de vista. Você quer continuar a perder Jesus de vista? Volte para Jesus e peça que Ele lhe dê o Espírito Santo para que você compreenda a palavra dele e você possa amá-lo e se entregar a Ele e rejeitar completamente o mundo. Se esse é seu desejo, ore comigo. Obrigado, bondoso Pai, pelas profecias bíblicas. Louvado seja o teu nome pela presença do Espírito Santo que as inspirou os profetas a escreverem e nos ilumina a entendê-la para não perdermos de vista o nosso Senhor Jesus Cristo, que agora é nosso sumo sacerdote e nosso advogado, apresentando os méritos da cruz para reclamar que nossos pecados sejam perdoados e nossos pecados sejam removidos dos sagrados livros, pois essa é a verdade presente dos dias de hoje. Conceda-nos estas bênçãos, te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembre-se que viver com sabedoria é ter Jesus no coração. Eu aguardo você para o nosso próximo estudo. Que Deus o abençoe. Tamo juntos.